YouTube! Bem-vindo de volta. A Danael está preso há muito tempo, tentando descobrir para onde ele está indo. Eu provavelmente estou indo pro lado errado. Ou certo, vamos descobrir. Antes de qualquer coisa, como sempre, isso é basicamente minha intro a esse ponto, isso daqui é um randomizer de Castlevania Symphony of the Night. Tá na tela explicando o que é um randomizer de... Tá na tela explicando o que é um randomizer de Castlevania Symphony of the Night? Hoje vamos direto, sem mais delongas. Já que eu tava jogando há pouco tempo, eu acho, sem mais delongas, só vamos alguma coisa. Vamos direto pro assunto e tudo mais. E o assunto dessa vez são quadrinhos. Estamos em um boom muito interessante de quadrinhos hoje em dia. Mas a questão é que eu não estou falando especificamente de filmes de heróis ou alguma coisa do tipo. Não é isso que vamos falar hoje. Nós vamos falar do próprio quadrinho. Quadrinho de herói também, específico. Eu passei muito tempo da minha vida lendo quadrinhos de super-heróis. Eu gosto muito. Eu tenho realmente um grande apreço, tanto pelo universo Marvel quanto pelo universo DC. Eu pessoalmente tenho um pouco maior pelo universo Marvel. O que isso significa? Isso significa alguma coisa, mas eu não sei. Eu acho que isso vai virar um chefe, né? Não é isso que acontece? Ah, tá. A gente vai pra uma luta contra um chefe. Verdade. Tá, beleza. Eu queria poder pular as cutscenes e tal, porque eu acho que a Succubus vai morrer, tipo, muito rápido. Então, não sei. Demon! Pronto? Ainda não. Quase. Pronto. Bom, como eu ia dizendo, eu gosto muito de quadrinhos. E eu quero dizer quadrinhos mesmo, não só filmes e animações e coisas do tipo. Eu lia bastantes quadrinhos. Gostava muito. E volta e meia vem a pergunta de... isso quer dizer que você recomendaria para as pessoas quadrinhos? Recomendaria as pessoas lerem quadrinhos? E a resposta é um forte, intenso e violento não. Eu também gosto de mangá. Eu recomendaria as pessoas lerem mangá? Sim, muito de boa eu recomendo as pessoas lerem mangá. Eu só digo pra alguém que é totalmente novo que se acostume com o fato de que é uma outra cultura. A cultura japonesa é bem diferente, bem separada da nossa. Enquanto a cultura americana, por bem e por mal, tá um pouco mais ligada com a nossa, de certa forma. Enfim, é só manter em mente que a cultura japonesa é bem diferente da nossa, de várias formas diferentes. O que significa que pode ser um pouco estranho. Mas, em geral, é muito fácil você começar a ler um mangá, achar um mangá que você gosta e começar a ler. É tranquilo. É bem de boas. Um quadrinho, entretanto, entra em 500 mil situações aí. A primeira e mais importante, e eu estou falando mais especificamente de quadrinhos de super-heróis, é claro. A primeira e mais importante é o fato de que esses personagens existem há 70 anos. E eles são os mesmos personagens há 70 anos. Isso é um ponto bem positivo dentro da ideia de vender o personagem, que aí os personagens ficam extremamente icônicos pra sempre. Quem é o Homem-Aranha? Quem é o Homem de Ferro? Quem é o Batman? Você sabe disso. Assim como seus filhos vão saber, a não ser que você não queira ter filhos, aí seus filhos realmente não vão saber. Enquanto outros personagens talvez fiquem bem menos... Personagens, por exemplo, de mangás ou sei lá, sejam bem menos conhecidos com o tempo. Claro que tem suas exceções, especialmente de franquias que já estão durando há muito tempo, que é uma coisa comum, mas... Por exemplo, eu não acho que meus filhos vão saber quem é Naruto. Já não é da geração deles. Opa, chefe. Tá. Cerberus! Pronto, morreu o Cerberus. Okay. Então, ao manter esses personagens existentes por um tempo, durante algumas décadas ou tudo mais, você cria a possibilidade de personagens serem famosos para sempre, especialmente se forem os heróis já extremamente conhecidos. Mas aí tem o revés, que é quando a questão do personagem sai do que o personagem é de uma forma idealizada. Ou seja, ao invés de olharmos pro personagem como símbolo, como por exemplo acontece com o Homem-Aranha, você gosta do Homem-Aranha pela base do que ele é, pelo que você sabe que o personagem é e pelas formas que você viu o personagem em adaptações ou em whatever. Quando nós olhamos para a fonte original de onde veio esse personagem, o quadrinho, por exemplo, o fato de que ele existe há 70 anos começa a ser um problema. Porque, meu Deus do céu, quando um personagem existe há décadas assim, o estilo de escrita
de narrativas em geral, já mudou com o tempo, como é óbvio, né? Isso geralmente é o que acontece. A forma que histórias eram escritas nos anos 70, e eu digo isso quase que em geral mesmo, não só para quadrinhos, a forma que elas são escritas é diferente da forma que elas são escritas hoje em dia. Nós temos um foco diferente, nós temos um padrão diferente, nós temos certas coisas de certos detalhes de personagens são um pouco diferentes. Mas em alguns universos, usando como o exemplo principal, a Marvel, todos os acontecimentos que aconteceram na história do personagem são canônicos. Em casos, por exemplo, da DC, quando não são mais canônicos, as pessoas ficam muito irritadas. E eu entendo por quê. Mas a gente vai chegar nisso mais daqui a pouco. Isso inteiro, em geral, é um assunto muito complicado e muito complexo de se explicar. Então vamos por partes. Para começo de conversa, eu sinto que as pessoas costumam simplificar demais como começar a ler um personagem. Falam como se não fosse grande coisa. É tipo, você quer começar a ler Homem-Aranha? Começa daqui. Ou sei lá. E se mencionarem alguma coisa de 4 runs atrás, ou sei lá. Aí você só vai online e você para e você lê tudo sobre essa run, tudo que aconteceu com esse personagem no passado e tudo mais. Cara, pensa na ideia, eu quero começar a ler Homem-Aranha. Eu tô fazendo esse rolê inteiro, basicamente, partindo do pressuposto de que eu quero começar a ler Homem-Aranha, eu acho. Eu vou ter que parar e ler um texto inteiro apontando o que aconteceu com esse personagem. Tá, pra cá não, por enquanto, né? Enfim, um personagem viveu muito em sua vida como um personagem de quadrinhos, um personagem de história de super-heróis. É uma história longa, complexa e complicada. Você tem que parar e ler um textão gigantesco pra você ter uma ideia em geral do que esse personagem se passou. Porque você está começando a ler uma run do personagem, você está começando a ler alguma coisa que uma run, falando disso, caso alguém não saiba, é basicamente uma história escrita por um só autor. Um só escritor. Então, quando a gente fala da história que o Dan Slott escreveu pro Homem-Aranha, a gente fala da run do Dan Slott em Homem-Aranha. Então, você tá lendo uma run, sabe? Eu não sei se já acabou a run do Nick Spencer, mas você tá lendo a run do Nick Spencer. Beleza. E aí aparece um personagem aleatório lá, que você não tem a menor ideia de quem é. Isso significa que você precisa pesquisar quem é esse personagem. Mas não só pesquisar esse personagem. Você tem que ir e ler a biografia inteira desse personagem, porque ninguém nunca vai te explicar o que esse personagem fez. Então, se trouxerem à tona, sei lá, o Peter fala, lembra quando você foi o Venom aquela vez? Você vai ficar, muito confuso, porque do que ele tá falando, tá ligado? Isso não aconteceu nessa história. Isso provavelmente aconteceu 10 anos atrás. E agora uma coisa está sendo trazida à tona de volta. E você tem que manter essa coisa em mente. Você precisa descobrir que essa coisa aconteceu para que assim você possa entender por completo essa história. Então nunca é tão simples quanto só... é só ler a run e depois ir online e pesquisar sobre o personagem. É muita informação que existe sobre esse personagem. E olha, o chefe. O Legion. Legal. Bom, no caso, o Granfalum. Enfim, tudo bem. Não tem problema não, vou matar ele. Esse é um dos meus monstros favoritos de Castlevania, por causa do quão grotesco e bizarro ele é, né? Acho legal pra caramba. Enfim, ganhamos. Eu tinha falado bastante coisa durante Legion, mas eu percebi depois que é spoiler da Castlevania da Netflix. Então, vocês só viram o final da luta. Enfim, nunca é tão simples. Nunca é tão simples assim. É muita coisa que você tem que ler. Porque não é só do seu personagem que você tá lendo, você tem que ler de outros personagens que podem aparecer na run que você está. Se você for, 100% novo, o que Spirit Orb faz mesmo? Caraca, eu acho que eu finalmente vou ver quanto downloadou. Só agora. Ok, 58. É muita coisa pra se manter em mente. Lendo quadrinhos. Isso é um problema. Talvez já esteja ficando um pouquinho sem lugar pra ir, mas eu sei onde eu posso ir, né? Tem ali no canto. Tem outro caminhãozinho ali. Tá, beleza. E a falta de tempo que você pode ter, falta de tempo e paciência que você pode ter pra conseguir consumir uma história dessas, não é o único dos problemas. Uma outra questão muito importante de se manter em mente é que sempre que um escritor vai escrever sobre um personagem de quadrinhos, não só ele está continuando a história do escritor anterior e continuando o arco de personagem do escritor anterior, como ele também está trazendo a própria história e a própria ideia. Isso é importante apontar, né? Tem algumas runs que são continuações de runs antigas. Então, por exemplo, Demolidor tem uma progressão narrativa bem clara de uma run pra próxima, pra próxima, pra próxima.
Esses eu acho um pouco mais tranquilo, porque dá pra você recomendar de uma forma que faz sentido. Quando começa as histórias sequenciais de Demolidor. Frank Miller. Então você lê de Frank Miller pra frente. Lê cada uma das runs. Só vai ficar complicado quando chegar em crossovers, mas isso é todo um assunto mais louco, mais complicado. Mas fora isso, tem também essa questão que eu tô tentando explicar, que é... Os novos escritores vão sempre dar a sua própria interpretação para esses personagens. O que significa que se você estiver continuando quadrinhos, lendo o quadrinho de um personagem durante um tempo, o personagem pode mudar assim que o autor for diferente. Grant Morrison foi uma pessoa que patenteou praticamente como funciona o Batman. Eu acho que ninguém nunca na história da humanidade vai conseguir explicar melhor como funciona o Batman, e não só o Batman, personagens de quadrinhos em geral, de certa forma, tão bem quanto ele. Cada run do Batman tem que ter um nascimento e uma morte do Batman. Com isso, é estranho pensar isso, mas a partir desse momento, todo mundo que escreveu um pedaço de uma run do... Calma aí. Isso é ótimo. Nossa, legal. Beleza. Todo mundo que escreveu Batman após Grant Morrison começou a lidar com o Batman de forma sempre diferente, mas ainda fazendo de forma que faça sentido pro personagem do Batman. Então são interpretações diferentes do Batman, mas ainda o mesmo personagem. Entretanto, criava o problema ainda assim de que nem todo mundo concordava com a interpretação de todo mundo do Batman. A forma como o Scott Snyder escrevia o Batman era muito monótona, era como um robô. A forma como o Tom King escrevia o Batman era como... Bom, Tom King é ex-CIA, então ele escrevia muito na ideia de PTSD, e o Batman ser uma pessoa bem quebrada mesmo. Então, ao mesmo tempo que era o mesmo personagem, não era o mesmo personagem, porque são interpretações diferentes do personagem, e isso pode criar um certo problema ou uma certa frustração. Quem é o Batman de verdade? Como é o Batman? Eu não sei porque nem os autores sabem. Isso é comum de qualquer personagem. Sempre que uma outra pessoa for escrever a sua história, o personagem vai ser um pouco diferente, porque a pessoa vai se focar em outro aspecto do personagem. O problema é que em quadrinhos, esses personagens são personagens icônicos, então eles têm uma base em geral a seguir, e com isso não existe muita liberdade. Eu queria falar um palavrão, mas eu não sei se o YouTube vai me matar. Então, tipo... Puta que me pariu! Tá, pra quem está confuso, pra quem não seguiu essa série, pra quem não está nessa dor que nós estamos sentindo no momento, pra quem não sabe o que está acontecendo... Não é esse botão. Eu estou tentando conseguir essa habilidade há tanto tempo. Vocês não têm noção. Vocês não sabem o que eu passei. Mano. Vencemos. Tá. Eu tô tão feliz. Ok, pra tentar explicar pras pessoas que estão confusas quanto a minha alegria também, eu preciso de 5 itens pra conseguir ir contra o Drácula. E existe um upgrade de movimentação, que é o melhor upgrade de movimentação do jogo, e vai facilitar a sua existência nesse jogo de uma forma que eu não consigo nem descrever o quanto você vai conseguir jogar esse jogo de forma mais tranquila. Meu Deus do céu, esse jogo vai ficar muito mais de boa se você tiver essa habilidade. E essa habilidade é a habilidade de virar um morcego. Eu tenho 2 das 5 relíquias. Eu sei onde está a terceira. Falta 2. Mas agora eu consigo explorar o castelo praticamente inteiro. Eu acho que tem literalmente só uma área que eu não consigo seguir no momento. Mas, meu Deus do céu. Vamos tentar voltar ao assunto, já que ainda falta um pouquinho. A personagem, considerando que são personagens icônicos, a personalidade deles mudar talvez não seja a melhor coisa do mundo. Então o personagem que você tá lendo pode ser um personagem diferente depois que acabar a história atual e formos pra próxima. Ah, ótimo. Mais lugares pra ir. Eu, na verdade, não sei se isso vai importar tanto. Acho que importa, né? Eu vou dizer que importa. Junto com tudo isso, entramos também no problema de eventos. Você pode até seguir a história desse personagem, mas a história desse personagem vai ser rudemente interrompida pelo próprio universo. Vai ter mais coisas nesse universo. Ah, você não se importa com esse universo agora, no momento, você só se importa com essa história em particular que você está lendo? Ah, é a vida, né, bicho? Então, em geral, é muito difícil você realmente começar a ler quadrinhos, porque são histórias que já estão acontecendo há dezenas de anos, com personagens que já estão aí há dezenas de anos, e em geral,
que você vai fazer, bicho? E enquanto você tá lendo essa história, consumindo essa história, tem outras histórias acontecendo em volta delas, e essas histórias são importantes para o que está acontecendo. É muito difícil você, como leitor de quadrinhos, só ler um quadrinho. Você tem que ler mais de um ao mesmo tempo. Então você precisa saber o que está acontecendo dentro do universo, ao mesmo tempo que você só quer ler a história desse personagem. Você tem que saber a história desse personagem, ao mesmo tempo que você só quer ler o que está acontecendo agora. Mangás são muito mais fáceis porque a história só tá ali pra você. Você começa um mangá e você lê esse mangá e fim. Claro, tem suas exceções. Se você quiser, por exemplo, não sei, assistir o anime do universo principal de Gundam, é complicado pra caramba. É muita coisa que você tem que ver, senão você vai ficar muito perdido. Um ponto que eu acho importante apontar é que quadrinhos que não são de super-heróis, eles são muito mais fáceis de conseguir ler, no caso. Eles seguem na mesma vibe de um mangá. É só você ler. Você lê ele pronto. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Me segue no Twitter e entra no meu servidor Discord. Até a próxima e até!